humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. No Brasil, segunda-feira, 18 de maio de 2026, aqui em Budapeste, essa formidável capital da Hungria, já terça-feira, 19 de maio de 2026, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Bom, pessoal, vamos lá. A essa altura do campeonato, tá todo mundo sabendo, né? No Brasil e fora do Brasil, do pedido do filho 01, do golpista condenado pela justiça brasileira Jair Bolsonaro, filho 01 dele, Flávio Bolsonaro, meu xará, inclusive, né? Flávio Bolsonaro, foi vazado o áudio pela Polícia Federal do pedido de milhões e milhões de dólares do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o financiamento, assim diz o Flávio Bolsonaro, né? Tudo isso está sob investigação da Polícia Federal, para o filme ali, Dark Horse, que filme esse que seria ou será baseado na biografia política do Jair Bolsonaro. Isso caiu como uma bomba na campanha do Flávio Bolsonaro, a pré-candidato à presidência, mas que será, até segundo aviso, candidato à presidência em 2026, para disputar ali com Luiz Inácio Lula da Silva, né, atual presidente do Brasil. E então o pessoal está sabendo e tudo mais. O que eu quero discutir aqui com vocês vai além da factualidade. Eu respeito muito o trabalho dos jornalistas e das jornalistas. Agora, o meu trabalho aqui como analista é partir da factualidade, mas trazer para vocês análises mais estruturais, para além da conjuntura. Então, eu quero discutir hoje aqui com vocês, em mais essa aula ao vivo com o Vassoler, o que é que a relação Bolsonaro-Vorcaro, e não nos enganemos, não é a única, tá? E não nos enganemos, todos os espectros políticos estão envolvidos por lobbies pesados, eu vou falar isso para vocês. O que é que essa relação Bolsonaro-Vorcaro revela sobre a política no Brasil? E aqui, claro, nessa aula eu vou falar sobre a política no Brasil, pode tirar o Brasil, pode colocar praticamente qualquer país do mundo, que a gente vai ter estruturas lobistas maiores ou menores, mas com lógicas análogas, tá bom? Vamos discutir esses aspectos em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira.
Tá passando, opa, não tá passando, mas vai passar agora, ó. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassolera. A chave do Pix é nômade.editora@gmail.com. Eu repito, nômade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, eu um super chat, que é uma pergunta paga. Eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Vamos lá, gente. Estou aqui nessa belíssima cidade de Budapeste, capital da Hungria. Hoje tive a suma alegria de transitar na margem de Buda, do rio Danúbio, olhando para o parlamento húngaro. Logo, logo esse vídeo. Estou subindo aqui, ó, deixa eu ver como é que está aqui. Na porcentagem aqui, que você vai subindo, gente. A internet a lenha, vamos dizer assim, mas está subindo, está subindo. O vídeo está subindo. Amanhã sai vídeo novo, né? Então é o seguinte, pessoal. Vamos recapitular brevemente aquilo que nós sabemos do que foi divulgado pela Polícia Federal. São coisas gravíssimas. Pode minar a candidatura, a pré-candidatura, né, à presidência do Flávio Bolsonaro. Aliás, espero que isso aconteça, porque obviamente não tenho nenhuma simpatia pelo fascismo brasileiro, né, pela extremíssima direita. Agora, quem acha que apenas ali o clã bolsonarista tem diálogo com o Banco Master, e quem acha que é só o Banco Master, que é o Banco Master, que o lobismo é esse, não entendeu que esse é um aspecto profundamente estrutural, né? Um áudio foi vazado pela Polícia Federal, no qual o Flávio Bolsonaro pede milhões e milhões de reais ao Daniel Vorcaro, do Banco Master, para pagamento de parcelas que, segundo o Flávio Bolsonaro, parcelas do contrato firmado lá para a feitura do filme Dark Horse nos Estados Unidos, e o Flávio Bolsonaro diz que as parcelas estavam atrasadas, tal. Gente, o que nós sabemos é que o Daniel Vorcaro e sua prisão preventiva foi decretada, né? Operava diferentemente do que diz o Flávio Bolsonaro, não apenas com dinheiro privado, mas dinheiro público foi usado, isso está sob total investigação da Polícia Federal, para salvar CDBs, DIs podres do Banco Master. Vocês estão ouvindo isso? É uma coisa tremenda. Nós sabemos que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, tinha acesso a altas figuras do executivo, do legislativo e do judiciário, nos mais diversos âmbitos do Brasil e, na verdade, nos mais altos âmbitos do Brasil. Então, o que isso explica para nós sobre a estrutura política no Brasil, e não só no Brasil, em vários países do mundo, na verdade, na maioria deles? Pessoal, onde há ainda eleições que podem estar com um futuro não muito alvissareiro ao redor do mundo, pela obsolescência das estruturas de liberalismo político ao redor do mundo, pela decrepitude. E, aliás, o tema dessa aula é também uma das causas da adesão popular em vários países a demagogos de extrema-direita, porque o lobismo, o sequestro dos respectivos estados pelo capital privado, pelo lobby privado, pelos bilionários, por fundos de investidores, por corporações, explica que as pessoas sintam que, independentemente, muitas vezes, de quem governa, a situação das suas vidas não depende, essencialmente, não muda essencialmente com uma mudança de governo. O que nós vemos é o famoso tráfico de influência, o contato com figuras muito poderosas para que haja
a abertura de portas, troca de favores, informações privilegiadas, eventualmente propinas. Vejam, no caso específico, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para os jornalistas da Globo News. As perguntas foram bem feitas. Flávio, para onde foi o dinheiro do Daniel Vorcaro? Esse dinheiro, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, foi para um fundo administrado por um advogado que, vejam, olha que coincidência, advogado do próprio Eduardo Bolsonaro. Não estou cravando aqui, não estou pré-julgando ninguém. Nós sabemos que quem faz isso é a extrema-direita de toga, né? A farsa-jato. Isso nós sabemos. E quem está afirmando o juízo parcial é o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né? Quando julgou o ex-juiz parcial Sérgio Moro, assim, e juiz parcial. Mas há suspeições de que esse dinheiro teria ido para o Eduardo Bolsonaro, e lembre-se, o Eduardo Bolsonaro estava fazendo lobby nos Estados Unidos contra o Brasil, para que fossem. Aí vocês estão entendendo o caminho do raciocínio, não? Claro que tudo tem que ser provado, mas existem especulações. Por que esse dinheiro não foi diretamente para a produtora do filme, passou por um fundo administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro? Quem assiste, eu recomendo que vocês assistam a entrevista que o Flávio Bolsonaro concedeu à Globo News. Pessoal, olha, teve uma oscilação de rede aqui. Eu vou pedir para as pessoas que estiverem assistindo a aula que digam aqui, por favor, no chat aqui do YouTube, se já retornou aqui a internet, se está tudo ok com som e imagem. Digam para mim, por favor, aqui no chat, se está tudo ok, e aí a gente continua normalmente, tá bom? Então eu dizia o seguinte, né? Que há suspeições importantes aí, no caso, obrigado aqui ao Matheus, obrigado à Luciana, que disseram, obrigado ao Alexandre e tudo mais. Então, assim, suspeições não configuram crime, é preciso haver materialidade, é preciso haver evidência, tudo bem relatado no devido processo legal e tal. Mas o que nós percebemos nesse caso? Nós percebemos que o poder econômico se traduz em poder político. E há suspeições, inclusive, de que esse dinheiro infinito de Banco Master viria
de organizações criminosas, gente. Nós temos poderosas organizações criminosas no Brasil. O PCC e o Comando Vermelho, mas sobretudo o PCC, o primeiro comando da capital, é uma multinacional do crime, está presente em vários países, né? Então, com tudo isso que eu estou dizendo a vocês, o que que acontece, gente? Nós ainda temos eleições no Brasil, eu espero que elas continuem, mas mudanças estruturais, né, são barradas justamente pelo sistema político, pela estrutura política. E o que que acontece? Você vota em deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente. E o grande capital vota muito mais do que a gente, que financia as campanhas. Ao financiar as campanhas, ele justamente faz um investimento nos vários grupos. Ao fazer esses investimentos, tem vários interesses, né? Por exemplo, alguém aqui em sã consciência pagaria plano de saúde privado se o SUS, muito importante, salvou a vida da minha mãe, inclusive, minha mãe pagou a vida inteira, teve um momento em que ela precisou muito, foi o SUS que salvou a vida da minha mãe, que teve negação de cobertura. Veja vocês, foi um desespero na nossa família. Deu tudo certo no final, graças a Deus, mas foi o SUS. Agora, nós sabemos que existem problemas também no SUS, subfinanciamento, corrupção, né? Precisa de mais dinheiro, precisa de mais reformas, qualidades, mas muitas vezes o lobby dos planos de saúde poderosíssimo, poderosíssimo, coloca até diretores de governo na Agência Nacional de Saúde para fazer a abertura do plano, medicamentos, para fazer novas leis, envolver carência. Por exemplo, eu tenho um convênio privado e eu estava pensando no passado se eu permanecia nesse convênio ou se eu mudaria, se eu viria a mudar de plano. Normal, né? Tudo bem. Aí eu fiz algumas cotações com corretores e corretoras de planos de saúde, para vocês terem uma ideia. Hoje no Brasil é muito difícil, quem está por dentro aí da dinâmica dos planos de saúde vai saber, já sabe o que eu vou falar. Acho que voltou aqui, gente. Gozado porque aqui em Budapeste, onde eu estou hospedado, a internet tem sido ótima, mas hoje deu piripaque aí para todos os dias em que não houve piripaque anteriormente. Estão me vendo e me ouvindo, gente? Estão conseguindo me ver e me ouvir aí? Tá tudo certo? Acusem para mim aí e tudo mais. Bom, então eu dizia, né? Você vai tentar fazer um plano de saúde de pessoa física, não consegue. Já não são todas as operadoras de plano de saúde que permitem. O que para mim é indizível, é indecente, é imoral, é ridículo. Você quer explorar no capitalismo, plano de saúde, você não vai tratar as pessoas como lata de tomate, como mercadoria. As pessoas, carência é um absurdo. Que história é essa? Você tem que prestar o serviço de saúde do primeiro ao último dia. Só que não, o que que eles fazem?
fazem lobby, né? Eles fazem lobby. Muito obrigado aqui a Thelma Guelpa pelo super sticker, pelo apoio. Muito obrigado. Um abraço aí para a Thelma, tá? Fazem lobby, vejam vocês, e aí reduzem a cobertura, a proteção. E mais, né? Subfinanciam. Esse é um retrato do saque, do sequestro privado da saúde. Isso vale para a educação. Por exemplo, a privatização da BR Distribuidora é o desmantelamento da Petrobras, gente. Nós vimos agora nessa crise de combustíveis decorrente, crise essa decorrente da guerra no Irã, das políticas ali do Irã com relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, que a pressão inflacionária dos combustíveis aumentou, porque a demanda diminuiu e a oferta aliás, a oferta diminuiu, a demanda sempre alta. Lei da oferta e da procura, o preço começou a subir. O atual governo Lula, por causa do golpe continuado, da herança maldita do golpe continuado, Michel Temer, fascista Jair Bolsonaro, herdou a BR Distribuidora privatizada. Continua usando o nome, mas agora é privatizado. E os caras fazendo ali manobras para ganhar um monte de dinheiro com o aumento do preço do combustível. Como é que isso foi feito? Com lobby. Percebe? O mesmo raciocínio feito aqui para a saúde vale para a educação. Alguém em sã consciência pagaria escola privada se a escola pública fosse altamente de alta qualidade? Claro que não. Ninguém está rasgando dinheiro aqui. Agora, o que o esquema do Banco Master mostra, né, essa relação Bolsonaro-Banco Master e as várias relações de mediadores do grande capital, como Daniel Vorcaro, com altas figuras, primeiro é que nós é que estamos sujeitos à lei. Eu digo nós, a maioria de nós que não tem poder, que precisa trabalhar para sobreviver, que não nós que não somos proprietários de meios de produção. Muito obrigado aqui a Márcia Monteiro, que manda aqui um super sticker e apoia o meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Muito obrigado, Márcio, um abraço, viu? Então, nós, se deixarmos de pagar uma conta no banco, não vai ter refis para gente. Não vai ter refis, né? Não vai ter rolagem de dívida. Agora, o grande capital faz evasão de divisas, abre contas em paraísos fiscais, só que, por compadrio com alta cúpula dos poderes, não paga o que deve para a Receita Federal. Gente, tem um vídeo, é uma coisa inacreditável, ligado aí, ó. Tem um vídeo, eu não vou falar o nome das figuras, estão sob investigação, mas tem um vídeo que circulou na internet de um político brasileiro voltando de paraíso fiscal e um agente da Receita Federal permite que a mala levada pelo político brasileiro passe ao largo da esteira eletrônica, né, do raio-x. Quem perguntar o que tinha nessa mala está atrasado. Tem que perguntar quanto tinha nessa mala. Vocês estão ouvindo isso? Ou seja, gente, proximidade com o poder implica superação das normas que valem para nós que não temos poder. É aquilo que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamaria de condição para além do bem e do mal. Isso vale para quem tem poder. E a proximidade com os poderosos, numa relação de profunda promiscuidade econômica, implica que os meus problemas serão resolvidos pelo poderoso, que por sua vez poderá receber eventualmente propinas, poderá ter contas pagas pelo grande capital. Vocês percebem, não? Vamos entender aqui o seguinte, ó. No ano passado, o Brasil se escandalizou com a tentativa de haver a PEC da blindagem, que depois foi chamada de PEC da bandidagem.
com toda a certeza e com toda a correção. O que os digníssimos parlamentares, não só da extrema-direita, mas sobretudo da extrema-direita, só que não deixemos de mencionar que houve, creio eu, 12 parlamentares progressistas que votaram a favor da PEC da bandidagem no ano passado. O que a gente pode deduzir? Que eles estão envolvidos nisso. Envolvidos em quê? Pessoal, quem acompanha o meu trabalho já há alguns anos, sabe que eu morei entre os anos de 2021 e 2024, comecinho de 2021 até o comecinho de 2024, morei 3 anos em Braga, em Portugal. E ao longo desses 3 anos, eu não voltei ao Brasil. Eu moro na zona oeste de São Paulo e quando eu voltei ao Brasil, eu não reconheci o bairro do Butantã. Aquela quantidade de prédios perto do metrô, torres sobre torres. E o Butantã, gente, está longe de ser um bairro de alto padrão. Tá? Já é fora do centro expandido de São Paulo, começo da periferia. Falei, o que está acontecendo aqui? Sempre que eu via vários postos de gasolina em avenidas lá do Butantã, ou estacionamentos sempre vazios, eu falava, o que é isso aqui? A gente fica desconfiando que está acontecendo lavagem de dinheiro, né? Aí houve no ano passado a operação da Polícia Federal conjugada com a Receita Federal para ir atrás de lavagem de dinheiro por meio de PIX não regulamentado pela Receita. Lembre-se de que houve políticos dizendo que se o PIX fosse verificado pela Receita, haveria taxação, quando na verdade a Receita e a Polícia Federal queriam evitar lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Então a Receita Federal mostrou que motéis, empreendimentos imobiliários, lotéricas, sei lá, gente, vários aspectos da economia diurna são municiados pela economia noturna das drogas, do crime organizado. O acúmulo de poder econômico, o acúmulo, se vocês já leram o livro Dialética da Natureza, do Friedrich Engels, grande intelectual e amigo do Marx, tem uma passagem ali que dialoga com a filosofia, com a ciência da lógica do Hegel, que o acúmulo de quantidade dialeticamente gera uma síntese de uma nova qualidade. Vou traduzir aqui o dialetiquês para vocês, tá? Tem tanto poder econômico, mas tanto poder econômico que as organizações formam advogados, formam agentes universitários bem formados para representar os seus interesses, elegem vereadores, prefeitos, elegem deputados estaduais, governadores, senadores, deputados federais e participam de doação de campanha para o executivo máximo, para a presidência, para os respectivos candidatos. Mas mais, com a PEC da bandidagem quiseram que o Código Penal fosse suprimido para que os representantes lobistas, os políticos que recebem, que são municiados por dinheiro duvidosíssimo, não fossem pegos com a boca na botija, transcendessem o Código Penal, a menos que o Congresso assim o dissesse, que o Congresso imputasse o que é crime ou não, e não o Código Penal brasileiro. Foi a última vez, né, que no Brasil houve manifestações de massa, furando quaisquer bolhas. O povo brasileiro foi em massa às ruas porque se sentiu completamente ultrajado por ver a realidade do Brasil. O ultraje é que isso tenha tentado, que isso tenha chegado e tenha se tentado criar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para legalizar o que já é real, para blindar a bandidagem.
e a altíssima burguesia da bandidagem, né? Nós estamos falando dos altíssimos burgueses da bandidagem e seus representantes. Mas isso, gente, foi apenas a primeira tentativa. Não só vai haver outras, como o Banco Master é um dos tentáculos de tudo isso. Eu postei na semana passada, nas minhas redes sociais, uma notícia completamente estarrecedora da Folha de São Paulo. 41% dos brasileiros, a partir de uma pesquisa feita pelo Datafolha, identificam atividades de organizações criminosas onde moram, no bairro onde moram. Eu estou entre os 41%. Sei histórias ali terríveis de onde eu moro. Inclusive de taxa de recolhe para comerciante. Máfia, né, gente? 41%. E nós não estamos falando da tragédia que se abate sobre o estado do Rio de Janeiro. Está no Brasil inteiro, pessoal. Com esse poderio, vocês acham que essas organizações não vão buscar representar a si próprias, se blindar politicamente, eleger candidatos que façam o seu jogo? Gente, já não se trata mais de falar de mexicanização do Brasil ou de colombianização do Brasil. Na verdade, agora o México vai ter que falar de brasilização do México, é Colômbia idem. Brasilização da Colômbia. Porque o poderio da economia brasileira transcende muito a economia mexicana e colombiana. Um dia eu estava almoçando num restaurante em Braga, em Portugal, que eu frequentava muitas vezes. O garçom era um senhor português, já fazia acho que mais de 2 anos que eu estava morando lá em Braga. Esse senhor me abordou uma hora ali do almoço, já me conhecia, porque eu ia muitas vezes para lá, sabia que eu era brasileiro, e perguntou, se voltou para mim e perguntou, o que é PCC? Eu olhei assim para ele, arregalei os olhos e falei, como é que você sabe disso? E ele falou que tinha dado, tinha dado num canal de notícias de Portugal que funcionários da Embaixada de Portugal ou do Consulado de Portugal no Rio e em São Paulo haviam sido presos porque estavam fornecendo vistos para que integrantes do PCC fossem a Portugal, viessem aqui para a Europa e tentassem aliciar funcionários de aeroportos, de portos, muita grana, né, gente? Para receber o quê? Para receber cocaína, maconha, sei lá, o diabo a quatro, para vender onde? Paris, Londres, Amsterdã, né? Bruxelas, as capitais mais ricas, Berlim, as capitais mais ricas aqui da Europa, né? Na Europa Ocidental. Porque o quilo da cocaína é muito mais caro na Europa Ocidental e, claro, nos Estados Unidos, do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: o caso Bolsomaster, ele é didático do completo saqueamento, sequestro pelo grande capital das estruturas ditas democráticas e das cúpulas de poderes, se mancomunando, se locupletando. É terrível, terrível. Gente, isso é apenas um esquema. Isso é apenas um nó, que agora fica famoso. Desbaratá-lo não significa desbaratar, desatá-lo. Desbaratá-lo não significa desatar, desbaratar a rede. Nossa, Vassoler, isso é de desacorçoar, né? Sem sombra de dúvida. Nós podemos até ganhar em segundo turno, votando. Sempre perdemos o terceiro turno. É o sequestro da noção de público pelo grande capital privado. E aí, a gente percebe, por exemplo, num estado como o chinês, em que, a partir de uma revolução acontecida em 1949, o poder resta nas mãos ali do Partido Comunista e das Forças Armadas, que prestam obediência à cúpula do Partido Comunista, nós temos aí uma situação em que o grande capital é enquadrado
pela estrutura de Estado. Gente, isso que eu falei para vocês vale para praticamente todos os países do mundo, em maior ou menor grau, com mais ou menos locupletação. Eu vou dar o exemplo da Alemanha, que é o terceiro país mais rico do mundo, perdendo para Estados Unidos e China. O primeiro-ministro alemão, o altamente impopular Friedrich Merz, disse, eu me lembro dessa notícia do início desse ano, talvez, ou fins do ano passado. Ele disse que o estado de bem-estar social alemão não cabe mais no orçamento do país. Vocês estão ouvindo isso? A Alemanha tem altas estruturas de proteção social que estão sendo destruídas. Agora, o Merz anunciou um pacote de 800 bilhões de euros, vocês ouviram bem, para transformar a Alemanha na principal potência militar da Europa, ainda uma vez. Ué, mas não tem dinheiro para o estado de bem-estar social? E tem dinheiro para o militarismo? Isso se chama lobby, gente. Essa guerra na Ucrânia é altamente lucrativa para o Zelensky e os seus ladrões ali ao redor da cúpula de Estado, para o Putin e seus gangsters ao redor da cúpula de Estado, e para os lobistas e líderes municiados pelos lobistas da Europa e dos Estados Unidos. Estão ganhando muito dinheiro. Privatiza a saúde, privatiza a educação, deprecia serviço público, põe dinheiro no militarismo. Esses contratos bilionários para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Todos têm bola. Já ouviram falar essa expressão, gente? Bola é corrupção. Tá? É taxa é o famoso por fora. Que na verdade não é nem para falar que é por fora, é por dentro mesmo, que é corrupção institucionalizada. Tá? Então é difícil, gente. É uma estrutura que indigna as pessoas, né? As pessoas nos sentimos indignados. Que horror! Certamente pode fazer muito dano à campanha do Flávio Bolsonaro. A gente vai ter que esperar, né, alguns dias para ver as novas pesquisas, o que é que elas vão dizer, mas há analistas dizendo, e tendo a concordar, que o Lula precisaria, nesse contexto atual, jogar parado, mostrar as realizações do seu governo, para ser reeleito pela quarta vez aí, para ser eleito pela quarta vez presidente da República, né? De qualquer maneira, o Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, são feições faces atuais. O que não vai passar é essa estrutura de poder. Gente, é um grau de poder, de capacidade de corrupção, de capacidade de compra de instituições, de troca de favores. Resolve. Gente, os paraísos fiscais se municiassem com as informações de tráfico de influência, compra de sentenças, né, de cooptação de delegados, juízes, desembargadores, deputados, senadores. Meu Deus do céu. E a mesada a que a Polícia Federal fez referência, ó, o candidato, aquele que seria candidato a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, está sendo investigado. O senhor Ciro Nogueira estava cotado para ser vice do Flávio Bolsonaro, está sendo investigado, não estou criminalizando ninguém, tá? Que passe aí pelo devido processo legal, está sendo investigado por potencialmente ter recebido aí mesadas da ordem de 500 barões por mês. Você tá maluco? 500 paus por mês e a gente aqui se matando, né? Agora, o que é? O Vorcaro gosta de todo, né? Vocês já viram alguém distribuindo dinheiro, né? Gente, a não ser o Robin Hood? Já viram alguém, não? Você não distribui dinheiro de graça, né? Você distribui favores. Você usa o dinheiro para azeitar favores. Que favores? Ah, indicação de amigos para altos cargos, lobby, liberação de leis, ganho de licitações. Então vamos lá. Nossa, gente, esse esquema é tristíssimo. O direito administrativo, vejam,
Eu fiz um ano apenas de direito, mas eu me lembro de algumas coisas do direito administrativo. Na letra da lei é lindo. Você pega lá a lei de licitações do Brasil, nossa, que coisa maravilhosa. Informações confidenciais, as empresas apresentam aí, por exemplo, vai abrir uma licitação para construir uma estrada, tá? Aí como é que funciona? Você tem a abertura do processo de licitação, do edital da licitação, e as empresas se apresentam para fornecer o serviço. Podem ser nacionais, internacionais, aí tem as legislações específicas, não vou ter a competência, porque não é o meu métier, para responder com especificidade sobre isso. Mas o fato é, pela lei de licitações do Brasil, o contrato especifica capacidade técnica e orçamento menos custoso para o órgão público, a União, os estados, os municípios e assim por diante. Então é lindo, né? Não é lindo? Só falta a gente cantar Jingle bells, jingle all the way. Só falta aparecer o Papai Noel lá com o saquinho de presentes, que é o que eu vou falar agora. Aí o que acontece? Gente, grandes empresas de determinados setores, nas tendências monopolísticas e cartelistas do capitalismo, fazendo, fazem rodízio para ver quem vai ganhar a licitação a B, a C e a D, para não se matarem. Conhecem nas festas, né? Se vocês lerem o romance Anna Karenina, do grande Lev Nikolaevich Tolstói, né, um mestre Lev Tolstói, vocês vão ver que o Vronsky conhece a Anna Karenina num baile. Os leitores e leitoras incautos vão achar que esses bailes são só para, beleza, só para diversão. Não, gente, aquilo ali é o famoso, para usar um termo do neoliberalismo atual, aquilo ali é o famoso networking, para você conhecer o poder, às vezes até o czar. E isso implica cargo para você apresentar um parente, para você azeitar, fazer troca de favores, para fazer tráfico de influência. O que o Vorcaro mediava? Viagem em jatinho, festas é, é, festas com prostitutas ao redor do mundo. Inclusive, o que foi provado pela Polícia Federal é que eram contratadas prostitutas de outros países que não sabiam português para não ouvirem as conversas mais poderosas do Brasil, decidindo cargos, indicações. Ao fazer isso, ao azeitar tudo isso, né, ao molhar dinheiro, colocar dinheiro em paraíso fiscal, tá, agora é o seguinte, aquela licitação ali vai ganhar um amigo meu, vai ganhar meu patrocinador. Aí a alta cúpula fala com funcionários responsáveis, eventualmente, por processo licitatório. Gente, às vezes é o próprio advogado da empresa que vai ganhar a licitação que escreve o edital. Coloca lá as especificações que só os produtos daquela empresa têm para ganhar a licitação. Coloca até, já sabe até o orçamento que as outras vão dar. Tá tudo combinado. Estão vindo? Vocês ouviram? E aí, vocês lembram lá tinha o Circo Brasil, aqui você é o palhaço, vocês já viram a extrema-direita que usava isso. Só que é o seguinte, gente, dá para entender, então, que a maioria do povo brasileiro, que precisa profundamente do Estado, tem um lado da indignação importante, porque não há uma mudança substantiva. Porque vejam, olha que o golpe continuado a partir do Michel Temer foi bem costurado. O sequestro de parte do dinheiro, parte do erário do executivo pelo legislativo é a transformação do sistema presidencialista brasileiro em parlamentarismo autoritário. Já não se está usando mais a expressão presidencialismo de coalizão para passar a dimensão de parlamentarismo autoritário.
E nesse sentido, gente, esse dinheiro das emendas do relator vai lá para a base. Quem que está lá na base? Quem está lá nos municípios? Quem controla os territórios? Vocês estão entendendo, não? É crime organizado, com parlamentares, emendas do relator. Gente, nós estamos entrando numa encalacrada que são os prolegômenos, eu acho que já estou atrasado nisso, não são mais os prolegômenos, a introdução de um processo de narcomilicianização do Brasil. Só falta o último braço, que é a teocracia fundamentalista, uma narcomiliciana teocracia. Aí acabou a civilização brasileira. Mas a mexicanização do Brasil, ou a brasilianização do México, é uma locomotiva aí rumando a todo vapor. É isso que essa relação perniciosa com o Banco Master mostra. E Banco Master vira agora um slogan, um ícone, um arquétipo para várias estruturas lobistas, gente. Perceberam? Gente, o gangsterismo nos Estados Unidos é uma coisa que, se o Brasil tem essas quantias vultosas, imaginem as dos Estados Unidos, as quantias aqui da Europa. Nós não fazemos parte disso. Nós não sabemos o que é isso. Agora vejam, nessas festas, essas festas do Vorcaro, todas gravadas. E por que eram gravadas? Porque aí o cara tá na mão. O que se suspeitava? E ela é suspeita até hoje em relação ao Trump. Tem suspeitas. Vejam que eu estou usando a palavra suspeitas. Apesar de eu ter asco, nojo do Donald Trump, que é o afeto que eu tenho, que eu sinto, eu não vou condená-lo sem o devido processo legal. Ele não nos daria esse benefício, mas eu sou um democrata. Então, o que acontece? Havia suspeição de que nos arquivos Epstein, Jeffrey Epstein, havia suspeição de que o Epstein era um agente do Serviço Secreto Israelense, o Mossad, e de que o Donald Trump teria participado das festas criminosas do Jeffrey Epstein e teria, olha, sempre no futuro do pretérito, teria cometido crime ao transar com menor de idade, aliciada como prostituta pelo criminoso, pedófilo, asqueroso, sociopata Jeffrey Epstein. E que esses documentos comprobatórios estariam na mão ali do Netanyahu, por exemplo. Isso é verdade? Não temos como saber. O que eu estou dizendo para vocês é que essa é uma estrutura recorrente do poder desde que o poder é poder, desde que o mundo gira. Informação, gente, e informação no poder é poder. Você derruba, todo mundo ali está mais sujo que pau de galinheiro. Só que se você tiver informação com provas, o cara vai à luz da ribalta sujo como um pau de galinheiro. O outro que conseguiu se blindar e se proteger, não. Chantagem, extorsão, troca de favores, tráfico de influência. Quem acha que poder é só acúmulo econômico, não entendeu. Poder envolve acúmulo de capital econômico, sem sombra de dúvida. Mas é preciso se arvorar em contatos, em altos contatos. É preciso ter no celular o telefone da alta cúpula do judiciário, do executivo, do legislativo, patrocinar campanhas, ser convidado para convescotes, para camarilhas, para festas e trocar favores, gente. É isso. É isso, pessoal. Não é de ficar desacorçoado. Por um lado, gente, a gente sempre atribui, né, o voto de camadas populares, desde que tem feito esse voto odiento na extrema-direita, a despolitização, a ignorância, e eu não tenho a menor dúvida de que esses são fatores relevantes nesse voto reacionário por parte de camadas populares. Não tenho dúvida quanto a isso. Por outro lado, gente, eu estava assistindo a uma entrevista do professor de filosofia da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli, para o Brasil de Fato. Recomendo a entrevista recente que ele ministrou por lá. E ele citou um sociólogo argentino falando sobre o plurimprego precário.
Porque o jornalista do Brasil de Fato perguntava, mas Safatli, a taxa de emprego está boa no Brasil, como é que isso não se referenda em mais aprovação do governo Lula? Por que essa dificuldade? O Safatli citou um conceito interessante, se criam, se criam vários empregos, mas são empregos precários, de baixa remuneração, e o custo de vida com pressão inflacionária alto pressiona as pessoas para o âmbito da sobrevivência. As pessoas trabalham mais e têm mais dificuldade para pagar suas contas, quando não, e aí essa é a especificidade do Brasil, estão profundamente endividadas. Ah, e da onde vem essa dívida? Da mesma estrutura criminosa de que eu estou falando ao longo de toda essa aula, bets. Cassinos não são proibidos no Brasil? Vocês estão de brincadeira comigo. Olha o cassino aqui, ó, para muitas pessoas. Quem aqui já não abriu alguma coisa na internet, clicou, sei lá, no link, foi abrir uma página, apareceu lá, Tigrinho, Tigrão. Eu sou da época do bonde do Tigrão. Como é que é, gente? Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. É o famoso Furacão 2000. Eu, Vassoler, começo dos anos 2000, quase 30 anos atrás, o baladeiro Vassoler da época, hein, gente? Não confunda. Hoje é uma seta, um monge praticamente. Mas o jovem Vassoler que ia para balada ouviu o Furacão 2000. Era o Tigrão da época. Hoje é Tigrinho. E as pessoas drenadas, viciadas. E por quê? Porque com o bombardeamento do padrão. Tem um texto também muito bom que foi publicado recentemente pela economista, professora de economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, a Laura Carvalho, que é ótima. Ela publicou um texto na Folha de São Paulo, cuja leitura eu recomendo a vocês, colocando como fator de pulsão econômico-psicológica o estilo de vida completamente imbecil, coisificado desses influenciadores de Instagram, de TikTok, do Diaba 4, que quando eu vejo que uma pessoa coloca lifestyle na sua página, eu tenho vontade, gente, eu não vou medir palavra porque isso me enoja, eu tenho vontade de vomitar. E as pessoas, gente, se sentem preteridas, humilhadas por não corresponderem a esse padrão. Ainda mais camadas populares que, com baixa qualificação, vivem de subemprego a vida inteira, sobrevivem disso. As apostas mexem com isso porque podem induzir a um ganho primeiro, sempre muito baixo, obviamente, mas para essas pessoas pode ter alguma significação, e a potência, o jogo. Vejam, Dostoiévski foi viciado em jogo, escreveu uma novela, Um Jogador, falou do psiquismo, das perdas e ganhos, do alto da grande potência do ganho e do cavalgar da pulsão de morte na queda. Quando essas pessoas vêm, ao invés de sacarem o dinheiro e transformarem o dinheiro em algo real, não, vão se retroalimentando, perdem uma renda de um mês inteiro. Estão com um salário comprometido. Aí vem medidas legais para fazer crédito consignado, para abocanhar por meio dos bancos, porque os bancos abocanharem parte do salário. Onde isso é aprovado? Como isso é aprovado? Como é que passa na Câmara? Eu expliquei para vocês ao longo dessa aula. Passa porque o lobby é pesado. Passa porque estão lavando dinheiro com bets. É muito sério, gente. Esse é o grande desafio, não só para o Brasil, porque assim, eu sou filho de uma época, meus pais são de uma época em que a classe trabalhadora era fordista ainda, era absorvida pelas fábricas. Hoje está sendo automatizada, precarizada, dispensada. Mas os meus valores são os valores da ética do trabalho do período fordista, da CLT. Vejam que a própria noção de CLT se tornou algo pejorativo. Olha o que o capitalismo consegue fazer, o grau de abdução a que leva as pessoas desesperadas e precarizadas na base da sociedade. Como é que essas pessoas sem fundo de garantia, 13º, adiantamento de férias, FGTS, PIS/PASEP vão comprar uma casa? Como? Gente, faz quase 6 meses, ó, nós estamos no dia aqui em Budapeste, na Hungria, já é dia 19 de maio,
Faz quase 6 meses que eu estou nesse périplo nômade aqui pelo leste europeu. Quem está acompanhando as viagens de Vassoler está vendo aí cada passo meu. E os vídeos também aí e tudo mais. Eu conversei com muitas pessoas ao redor por esses países. O que eu ouvi de mudança de mindset leva a potencial econômico melhor não está escrito no gibi, diriam minha avó Antônia e minha mãe Marineusa. Alguém aqui vai dizer que historicamente a educação na Europa é ruim? Então ela está sendo destruída também. Porque uma pessoa que diz que se mudar a mentalidade vai ganhar dinheiro é uma idiota. É só o que eu posso dizer. Inútil para si e muito útil para o charlatanismo da autoajuda. Isso me dá uma grande tristeza. Isso tem um nome, essa aula tem um nome, distopia. É isso que revela. Então, vocês querem, tudo bem, eu sei, o pessoal, a gente é do campo progressista. Vocês sabem que fascista não se cria nesse canal. Se aparece aqui é tchau, que não tem apologia a fascismo, obviamente, né? Então a gente vai lá, comemora, pô, vai desidratar a candidatura do Flávio Rachadinha, do Flávio Bolsonaro, de Aba 4 e tudo mais, agora naufraga e tudo mais. Tudo bem, eu entendo isso. Né? O desespero, o medo é tão grande que a gente comemora. E, de fato, a reeleição do Lula é muito importante. Mas vocês viram o lançamento de um grande PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento? Ele está sabotado, porque como é que você vai fazer com o erário comprometido por emendas do relator? Gente, se o Lula pudesse dizer o que ele vê no Congresso, ele disse até algumas vezes, mas obviamente ele precisa se relacionar. Né? Não é ditador, obviamente, tem que se relacionar ali com o Congresso. Mas, gente, a estrutura congressual brasileira sequestra o executivo porque os golpistas do golpe continuado, eles entenderam que o executivo já elegeu o Vargas em 50, o João Goulart, que depois foi deposto pelo golpe, o Vargas que se matou em 54, elegeu o Lula, elegeu a Dilma, né? Elegeu o Lula de novo. Então é preciso sequestrar o executivo para que no balcão de negócios do Congresso esses reacionários, esses lobistas, gracem. Agora não se esqueçam, procurem na internet o nome de todos e cada um dos deputados federais que votaram a favor da PEC da bandidagem, do campo progressista. Do campo progressista. Procurem. Por favor, procurem. Que eles não poderiam ser reeleitos. Porque houve 12, se eu não me engano. É uma vergonha completa. Tá? Tá aí, gente. Então, eu venho aqui, né? Semana passada eu estava aí às voltas com as inscrições para mais um curso da Universidade Virtual do Vassoler. Começa nesse sábado o 56º curso literário da Universidade Virtual do Vassoler, em que eu vou falar sobre o Dostoiévski e o Harari. Então, semana passada eu não estive aqui no meu canal porque eu estava trabalhando com as inscrições. Deu tudo certo, graças a Deus. Quase 1.000 horas já de curso, gente. Já passamos de 850 horas. Não, ali, desculpem. 650, não, mais de 800 horas. Daqui a pouco 1.000 horas de aula, gente. Né? É um orgulho muito grande que eu tenho. Isso é trabalho. O trabalho de vocês é trabalho. A gente trabalha com dignidade. Deixa de pagar uma conta. Você acha que eu vou pegar o telefone e vou ligar para um amigo poderoso para o banco ali fazer caixa 2 e não pagar a conta? Obviamente que não. Sobre mim, o coturno da justiça cai como cai sobre uma mosca. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum, não tenho poder algum, né? Como é que é o nome daquela música? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Não, essa música tem que ser revista assim. Aqui embaixo é que existem leis e lá em cima não tem nada, porque quem manda tá por cima, né? Percebe, não? A Zelina falando aqui assim, ó. Vassoler, eu vi a marcha dos estudantes na Argentina. Eu creio que é uma geração melhor, mesmo aprendendo com a dor, surgindo.
Zelina, Deus te ouça, tá? Deus te ouça. Eu não estou conseguindo ver o que você está vendo, mas eu espero que você esteja completamente certo e que eu esteja enganado, tá? Não consigo discernir isso que você está discernindo, mas quero crer no que você está dizendo, porque é um grau de distopia muito grande aqui o que está sendo dito e analisado, tá? Então que a Zelina esteja certa, tá bom? Um abraço para você, viu, Zelina? Então, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês. A gente tem que sair, aqui dar uma dica, aqui, fazer uma sugestão para vocês. Pessoal, quando houver notícias candentes, para que a gente desenvolva autonomia intelectual maior, a gente tem que sair da factualidade, sair da conjuntura e buscar aspectos estruturais. Porque senão fica fulanizando a questão, e seria fácil se fosse algo de fulanizar. Que aí você simplesmente retira a pessoa do jogo político e mudou. Não é assim, gente. O tabuleiro de. Essa aula é uma aula sobre o tabuleiro de xadrez, não é uma aula sobre o peão, o bispo, a torre, a rainha ou o rei. Aliás, é, sobre, é uma aula sobre todos eles, claro, mas é sobre o tabuleiro. As regras do xadrez são essas. São essas. Tá bom, gente? Então é isso, eu quero agradecer a todas e a todos vocês que assistiram a mais essa aula aqui ao vivo com o Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassolera. A chave do Pix é nômade.editora@gmail.com. Eu repito, nômade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Fim de mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção.